Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso videocast Inclusão em Foco. Sou Rosane Freitas, professora da Educação Especial há 28 anos na APAE de Carmópolis. E hoje estou mais uma vez aqui com a psicóloga Rosa Maria, a Rosinha, para abordarmos mais um assunto sobre a inclusão. Sim. E você poderia falar para nós um resumo do que nós falamos, né, no primeiro e no segundo episódio, os assuntos abordados? Claro. A gente começou, né, fazendo uma linha, trabalhando primeiro, pensando e refletindo primeiro na questão de como funciona a inclusão social, do que seria e como funciona a inclusão social. Pensamos depois na questão dos aspectos emocionais, os aspectos pessoais que interferem nesse processo, né, de inclusão, como que as pessoas e as famílias lidam com este processo. E agora a gente vai abordar essa nova série, né? Isso aí. Quais as formas de inclusão que você considera pertinente? Sim. Atualmente a gente tem essa inclusão social, né, que ela abrange, na verdade, uma gama de inclusões, mas a gente tem a questão dessa inserção que nós já falamos, de sair, de levar os alunos, por exemplo, que estão aqui na educação especial, de levá-los a frequentar ambientes, lugares que são socialmente frequentados, né, em caráter de igualdade, vamos dizer assim. A gente tem a questão da inclusão escolar, preparar a criança, o adolescente, para estar em caráter eu não vou dizer igualdade, mas em caráter de condições de participação, sem ser uma exclusão, né? Se a gente fala de inclusão, a gente precisa descartar esse processo de exclusão mesmo, de ser deixado porque não tem como trabalhar, porque não sabe trabalhar. E a gente tem a questão também da inserção em mercado de trabalho, que é um trabalho que a gente vem fazendo desde aqui em Carmópolis, na APAE, desde 2008. Nós iniciamos esse trabalho de inserção, de projeto de vida para facilitar a inserção em mercado de trabalho, de entrar em contato com empresas e oferecer o nosso perfil de aluno, né? E aí a gente tem, ao meu ver, inicialmente, essas formas, né, de incluir. Quais os desafios enfrentados pela pessoa com deficiência no mercado de trabalho? Então, esse é o grande desafio que a gente tem atualmente. Hoje existe uma lei, na verdade ela não é de agora, ela já existe há um tempinho, uma lei de inclusão, né, que a gente chama de lei de cotas, que varia de acordo com o número de funcionário que as empresas têm para receber um número X de pessoas com deficiência. Então, minha grande briga, a minha grande luta, na verdade, é preparar esse aluno para estar inserido dentro da empresa, preparar a empresa para receber esse aluno. E até um ano e meio atrás, eu dava assistência direta aos alunos que eu incluía aqui, independente da empresa que tivesse. Como a nossa demanda aqui aumentou muito de trabalho, e as empresas hoje têm no quadro profissional, algumas delas têm o psicólogo, eu subloquei essa função, né, por eu não estar conseguindo cumprir a função da forma como eu precisava, mas assim, eu continuo por trás para gerenciar essa questão da inserção no mercado de trabalho. A gente tem muitas frustrações, não é uma área fácil, não é fácil, né, preparar e manter, porque incluir não é difícil, o difícil é manter a pessoa no trabalho, né, a pessoa com autoestima, a pessoa sabendo lidar com os problemas que vêm, porque lá elas sofrem perseguição, né, o preconceito ele está estampado, e isso é muito real,
Então, o tempo todo, quando eu trabalho, eu estou em contato com a empresa para saber o que está acontecendo com o trabalhador, por exemplo, né, para ver como que está funcionando essa questão. Então, a gente já teve muitas histórias de sucesso na inclusão profissional, mas a gente também já teve fracassos, né, inclusões que não deram certo, porque para a empresa, às vezes, aquele aluno nosso, aquele paciente nosso, ele é mais um. Ele não é o aluno que a gente mandou, ele é mais um, ele é um número. E as empresas, na maioria das vezes, contratam por causa dessa cota. Da cota. Não pela conscientização do trabalho, né, daquela pessoa. Infelizmente. Acreditando na possibilidade dela desenvolver o trabalho ali, né? É simplesmente para cumprir uma cota. Sim. Eu que faço esse trabalho, por exemplo, de a margem, né, que eu entro, vejo o potencial, tento desconstruir na cabeça do aluno que aquele sonho dele, por exemplo, ele no momento ou pelas condições dele a gente não consegue realizar, mas que a gente pode realizar a realidade dele, pode transformar essa realidade, aí pode ter sonhos dentro da realidade, né? Eu percebo muito e valorizo muito essa inclusão. Então, quando eu consigo, quando eu vejo que funciona, para mim é um ganho, é uma satisfação absurda. Mas uma das lutas, Rosane, que a gente tem, inclusive dentro de instituição, né, com família, é exatamente essa. Eu acredito muito, eu potencializo, mas eu preciso de um tempo. E o tempo da pessoa é diferente do tempo da mãe, do tempo do que a sociedade acha, porque às vezes está com 19, 20 anos, mas não incluiu essa pessoa ainda não, até hoje ela está aqui, não pôs para trabalhar ainda não, aí eu vou levar uma pessoa que teoricamente, se você olha, ela não tem nada, porque a deficiência intelectual, ela não tem rosto, né? As configurações é que são diferentes, as formatações são diferentes, a fala é diferente, o agir é diferente, e aí se eu pego essa pessoa que não está preparada e coloco ela para preencher uma vaga da cota, eu estou apenas contribuindo para mais um fracasso. Eu não estou auxiliando, eu estou jogando a pessoa dentro do mercado de trabalho. E aí ela não vai dar conta, porque ele é seletivo, né? O mercado de trabalho, ele seleciona muito. Então, para eu falar, não, eu coloco essa pessoa, eu consigo estruturar e, né, eu preciso de tempo, eu preciso do tempo que é de cada um. Que muitas vezes é um olhar que é, por exemplo, da psicologia, que é quem tem uma interação maior, é até de um dos professores, mas não é um olhar geral. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Outra dificuldade muito grande em relação à inserção é a questão da carga horária. Eu já briguei muito, né? Alguns empresários, algumas que eu tive contato, que eu tentei reduzir, me falavam assim, mas aí você está excluindo o seu aluno, porque ele não vai ser igual ao outro. Aí a minha resposta era sempre essa, mas ele não é igual ao outro. Ele tem condições específicas, mas, por exemplo, o outro que está ali, ele não tem uma deficiência, que ele tem uma dificuldade na perna, por exemplo, né? Que ele tem dificuldade de se manter de pé por 8 horas, por exemplo, por 7 horas e uma hora de almoço, né? Mas assim, isso a gente nunca conseguiu. Para o aprendiz, a gente tem uma carga horária, que aí entra até os 16, 17 anos, a gente tem uma carga horária de 4 horas, mas para a pessoa com deficiência a gente não tem. Não tem. Né? Que teoricamente tem uma limitação maior, né? Que precisa de tem barreiras maiores, tem que enfrentar barreiras maiores, a gente não tem esse favorecedor, que seria reduzir um pouco na carga horária deles. Um outro desafio que nós temos são as pessoas que recebem o BPC, que é um benefício que é pago pelo governo, né, para a pessoa com deficiência. Algumas pessoas têm, porque depende da renda da família, para se conseguir esse benefício.
E aí eu percebo o seguinte, quando eu vou trabalhando com esses alunos, quando eles estão num patamar muito bacana de prontos para incluir, há o medo da perda desse benefício. Hoje, também, eu falo hoje, gente, atualmente, existe uma lei que a pessoa pode trabalhar o benefício dando certo, ela tem um período de 3 meses de experiência, o benefício sendo, a pessoa dando certo no trabalho, o benefício ele é interrompido, mas caso, depois de 1 ano, não deu certo, a pessoa conseguiria conseguir novamente esse benefício, só que tem um ponto de interrogação. Então as famílias têm medo, e em parte eu entendo, porque na verdade às vezes aquele salário ele entra como uma renda para a família. Né? A gente está falando de pessoas que às vezes não têm uma condição física que privilegia o perder. Né? Então, assim, eu acho que de desafios são esses que eu percebo mais na prática, né, da inclusão no mercado de trabalho. Você poderia falar para a gente um pouquinho do seu trabalho na PAI sobre a educação profissional? Então, eu iniciei na PAI em 2007, trabalhei em 2007, 2008 eu não trabalhei aqui, retornei em 2009, me parece, alguma coisa assim. Desde que eu iniciei, eu tinha um sonho de implantar era a orientação, porque meu projeto de faculdade, um deles era a orientação profissional. Então, de implantar essa orientação profissional para os alunos com deficiência. Então, eu iniciei assim, meio que comendo pelas beiradas, porque na época ainda não era um programa da Federação das APAES. Depois de um tempo, não vou me lembrar a data, foi colocado como um programa essa questão do trabalho, de inserção no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Mas desde cedo nós iniciamos aqui, fizemos uma hortinha coletiva, onde os meninos ajudavam, e depois eles vendiam, tinha uma rendazinha que era dividida, ou levava, por exemplo, legumes para casa, que ajudava na renda também da família, ou então vendia, e esse dinheiro depois era dividido com esses alunos. Então, a gente já teve N fases aqui do projeto de educação profissional. Quando se tornou um programa, né, que eu represento, desde então eu venho representando esse aspecto aqui na instituição, eu faço reuniões, de preferência 1 vez por mês, para a gente conseguir ir trabalhando a questão da capacitação dos alunos. Né? Precisaria ser mais? Precisaria. Mas na atual demanda a gente não consegue contemplar. São muitos alunos, são necessidades diferentes, e a gente não consegue contemplar da forma como a gente precisaria, né, para agilizar às vezes o processo. Mas é um trabalho que é muito compensador quando você vê, por exemplo, um aluno que foi incluído em 2007 na empresa até hoje, né? Um aluno que foi incluído em 2010 até hoje, e bem relacionado, sabe, com a empresa, com uma aposta muito grande neles. Então, assim, a gente já teve muitas histórias de sucesso, né, nessa trajetória. Tem o retrocesso também. Tem pessoas que não conseguiram sequenciar, né, por algum motivo ou outro, mas, assim, é um projeto que a gente vê muito como o que vai ficar de estrutura no futuro. Porque aí depois que eles concluírem a escolaridade, para onde que eles vão? Tem alguns que não vão ter condição de ser inseridos no mercado de trabalho, né? Tanto que hoje a gente tem outros projetos propostos, né? Nós temos o Centro Dia, por exemplo, que é uma proposta da Federação das APAES também, em algumas cidades já implantados, aqui ainda em andamento, mas eu fico com o pensamento de para onde que vai esse aluno, né? Quem vai dar o suporte que eles têm aqui depois que eles saírem? E a gente batalha muito para eles continuarem, mesmo tendo uma idade já
né, Mas- considerada adulto, quase idoso. E, né, tem vários alunos que têm essa condição de estar, né, inserido no mercado de trabalho. Tem os casos de sucesso, né, como você disse. Sim. Tem aqueles, né, que frustraram. Mas o trabalho está sendo feito. Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Como você pode estar orientando uma outra realidade que a gente vê, além do mercado de trabalho, a inclusão do aluno na escola comum? Sim. Como que os professores, os profissionais dessa escola, né, eles podem se orientar Sim. desse trabalho? Hoje a gente tem muito a questão dos estudos, das capacitações, embora eu veja que a questão teórica ela é muito diferente da questão prática. Muitas vezes nós precisamos teorizar a nossa prática. Um exemplo que eu tenho, que é um exemplo de sucesso que nós tivemos inseridos, foi a inclusão de alguns alunos aqui da instituição, em que reuniu-se uma equipe multidisciplinar para acompanhá-los para uma escola comum, né? E aí dava-se todo o suporte para o professor que foi receber, para o diretor, para todo o corpo escolar, porque a gente preparou eles para poder receber esse aluno e saber lidar com as diferenças de comportamento que eles tinham, e ainda treinamento, tanto para esse professor quanto para o monitor que iria acompanhar. Né, esse trabalho era feito por mim, né, pela fonoaudióloga, que é a nossa referência aqui também, e a educadora, a supervisora também, que é supervisora daqui, né, que é pedagoga. Então, assim, eu não vejo como fazer esse trabalho se não tiver capacitação, se não tiver orientação e direcionamento. A gente tem a lei de que existe, né, a questão de ter um psicólogo dentro das instituições, mas a gente sabe que isso não funciona. Hoje a gente ainda tem o CRAEI, que dá um suporte para as escolas comuns. A gente tem o CAPS, que atende uma demanda grande, não só de escola, da população geral, né, mas a gente ainda tem muito a carência de trabalho, né, a carência de alguém que efetive essa inclusão, que seja funcional. A inclusão é feita, mas ela está funcionando? Ela está andando de acordo com a necessidade daquela criança, daquele adulto, né? Como que está sendo direcionado isso? Né? Mas eu não vejo como se não tiver investimento nessa área. É preciso ter investimento financeiro, né? Investimento de tempo mesmo, de estudo e de capacitação. E até mesmo estar presente, por exemplo, aqui na APAE, vivenciando, né, o dia a dia desse aluno. Sim, eu acho que é a melhor forma. Sim. Né, sim. Porque, como você disse, a teoria ela te ensina, mas a prática ela te mostra. Sim. Sim. Então, eu acho isso importante. E o que acontece? As pessoas, elas não se abrem para conhecer a APAE. Né? A APAE vai fazer 29 anos de existência, né? Agora, dia 18 de agosto. 18 de agosto, 29 anos que ela foi fundada. E quantas pessoas conhecem realmente a APAE? Quantas pessoas vieram visitar para conhecer? Sim. Né? Nós temos os sócios contribuintes, né, que ajuda a manter a instituição, né? Somos, né, gratos por isso, mas mais do que o dinheiro e o conhecer realmente esse trabalho. Sim. Né, valorizar o que tem aqui. Acaba sendo aquela mesma questão da cota. Né? Eu contrato uma pessoa com deficiência porque é obrigatório, né? Tem a cota. Sim. Então, eu ajudo, eu contribuo, porque é uma forma de eu fazer a minha parte. Mas eu só preciso disso, na verdade, disso, às vezes. Né? E aquelas pessoas que têm a oportunidade de vir, de conhecer, se encantam. Né? Com os alunos, né? Com o que acontece aqui dentro. Então, além da gente sair, né? A gente também quer que as pessoas venham até nós.
né, que os setores públicos, a gestão pública, as escolas participem junto com a gente. Né, estejam abertos a essa convivência. Sim. Que é uma forma de inclusão. Sim, exatamente. Diante da abordagem que foi colocada durante esses 3 episódios, eu gostaria, na oportunidade, de convidar a todos para conhecerem a APAE. Venham, conheçam o nosso trabalho. Chegamos ao final do 3º episódio do nosso videocast Inclusão em Foco, uma série onde abordamos o assunto inclusão. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade, Rosinha, de estarmos conversando, né, abordando esse assunto tão importante. A sua presença, né, foi primordial para que o nosso projeto acontecesse. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre essas questões que para nós são tão caras, né, são tão afetivamente importantes e efetivamente também. E fica, né, essa reflexão sobre as questões que a gente colocou, né, são questões que dariam muito tempo de fala, de conversa sobre, né, mas a gente tentou pincelar alguns pontos e foi muito válido. Eu que agradeço. E assim encerramos o nosso videocast Inclusão em Foco.